Boa noite, sejam todos bem-vindos novamente aqui a mais uma noite do nosso seminário, da nossa Semana Jurídica da EBJUR. Iniciando aqui o terceiro dia de debate da EBJUR, a Escola Brasileira de Estudos Jurídicos. Eu sou o Cairo Rodrigues, eu vou estar aqui com vocês ao longo dessa noite com muito conhecimento, debate e atualidades no direito. Nesta quarta-feira, o foco é Direito do Trabalho. Os nossos professores especialistas eles vão debater sobre Covid-19 e as relações de trabalho, que tem muita alteração na legislação para discussão nesses tempos, né? Como mediador, o nosso debate de hoje vai ter o coordenador da pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da EBJUR, o professor Ricardo Monazzi, Ele aqui é advogado, mestrando e especialista em Direito do Trabalho. E para enriquecer nosso debate, nós temos a honra de receber a doutora Amanda Barbosa, juíza do trabalho do TRT da 15ª Região, professora da pós-graduação da EBJUR e mestre em Direito do Trabalho pela USP. E completando o time, o professor Alexandre Bononi, doutorando em Direito, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e professor da pós-graduação da EBJUR e do curso preparatório para a OAB do ProOrdem. E antes de iniciar nosso debate, eu gostaria de reforçar aqui para vocês que todos os participantes vão receber o certificado digital de participação da Semana Jurídica por e-mail e que a EBJUR está preparando condições especiais para que todos vocês possam participar dos cursos organizados pela instituição. Então fiquem atentos às novidades. Sigam o nosso site, nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para vocês não perderem nenhuma novidade. Nós também pedimos que vocês enviem suas perguntas aqui para os debatedores, que ao final dessa noite vamos deixar algumas perguntas para que eles possam conversar um pouco mais sobre esse assunto. Então aqui na Twitch você pode fazer o seu perfil, clicando aí no ícone acima do vídeo, você cria o seu perfil e aí sim você pode mandar a sua pergunta aqui no nosso chat. Então fiquem à vontade, nós vamos selecionar algumas ao final dessa noite. E agora eu desejo para vocês um bom debate e eu gostaria de chamar aqui e dar a palavra para o nosso mediador, o professor Ricardo Monazzi. Boa noite, Olá, professor. boa noite. Boa noite, Cairo. Boa noite a todos. Boa noite, professora Amanda, professor Bononi. É uma honra poder compor essa mesa virtual aqui com vocês. É uma alegria imensa poder também ter um pouco de acesso aos nossos alunos que estão distantes fisicamente, mas estão com certeza próximos de nós, nesse intuito de compartilhar um pouco de conhecimento nessa fase tão difícil, né, e nunca vivida por nós. Então, é um prazer estar com todos vocês. Eu gostaria, antes de nós iniciarmos o nosso debate, eu vou passar a palavra para a professora Amanda, que ela faça, né, os seus comentários iniciais, se apresente para, eventualmente, aqueles que não os conhecem, que é difícil, porque a professora Amanda, assim como o professor Bononi, tem ampla difusão aí no nosso ambiente acadêmico jurídico, mas eu gostaria de passar a palavra para vocês se apresentarem antes de voltar para que eu possa iniciar as perguntas. Professora Amanda, boa noite, bem-vinda. Faça suas considerações iniciais aí para os nossos queridos alunos. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, professor Alexandre. Que bom reencontrá-los aqui. De fato, num momento tão sensível, estar nesse nosso ambiente acadêmico tão harmonioso da EBJUR, revê-los, ainda que virtualmente, e também ter essa possibilidade de discussão desses temas com os nossos alunos é uma grande alegria, né? Aquece a noite fria de Ribeirão de hoje. Então, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Amanda Barbosa, juíza do TRT15 há cerca de 12 anos, atualmente a coordenadora do SEJUSC, da Divisão de Execuções de Ribeirão Preto, que são 2 órgãos especializados do TRT, professora, enfim, alguém que já está com a escola EBJUR há mais ou menos 9 anos, apaixonada por essa casa, né? E estamos aí nos adaptando a esse momento para que os trabalhos continuem, mas esperando o nosso retorno, porque a gente adora esse contato pessoal e esse crescimento cara a cara, né? Que é a marca forte da nossa escola. Então, obrigada pelo convite.
né? E é um prazer estar com o Alexandre, né, que é um grande profissional também aqui da nossa região, conceituado, capacitado, certamente vai ser uma noite rica. Professor Alexandre, por favor. Boa noite a todos, boa noite, doutora Amanda, boa noite, doutor Ricardo. É um imenso prazer estar aqui com todos vocês, né, com todos os que estão presentes aqui também com a gente. Estou muito feliz, eu gostaria de agradecer a EBJUR, através do doutor Ricardo, pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui, compartilhando algumas coisas, aprendendo junto com todos vocês, né? É uma satisfação, muito obrigado, desde a Escola Superior de Direito até a Escola Brasileira, EBJUR, ProOrdem. Gostaria de agradecer todos vocês aí pelo convite, e é uma honra para mim, né? Estou muito feliz, mas, ao mesmo tempo, uma honra e uma responsabilidade de estar aqui dividindo esse espaço com pessoas tão capacitadas, aí, de tão alto nível, como o doutor Ricardo, doutora Amanda, né? É uma honra e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Eu sou, então, Alexandre Bononi, advogado em Sertãozinho, região, professor na EBJUR, né, professor no ProOrdem, participo também do GEDTRAB, né, um grupo de estudos Direito do Trabalho da USP, juntamente com a doutora Amanda, e vamos lá, né, vamos aquecer, então, como disse a doutora Amanda, essa noite fresca, fria de Sertãozinho. Estou aqui, Sertãozinho e Ribeirão, ok? Vamos lá, muito obrigado. Vamos lá. Bom, obrigado aos dois queridos professores, a professora Amanda, que abrilhanta essa mesa junto com todos nós, e eu vou dar início aqui às nossas, né, eu não gosto de chamar de debate, acho que é uma troca de ideias. Nós vamos tentar aqui explanar para o público esses pontos mais sensíveis que nós estamos vivendo. Dando início aos nossos trabalhos, então, eu pergunto, né, inicialmente à professora Amanda, diante dessa situação toda da pandemia, expressada, infelizmente, pela Covid-19, né, foi necessário, né, a inserção de inúmeras medidas emergenciais na busca de tentar dar segurança às relações jurídicas e bem como a manutenção dos postos de trabalho. Dentro desse panorama, de uma maneira bem geral, professora Amanda, né, como que a professora avalia essas medidas tomadas aí pelo governo, pelos governos, né, no sentido de melhoria e de manutenção desses postos de trabalho? O que a professora tem a considerar sobre isso inicialmente? Bem, professor Ricardo, nós, estudiosos, né, e operadores do direito do processo do trabalho, temos vivido tempos conturbados, né, com muitas alterações legislativas que não são exclusividade desse momento, certo? E eu pontuo isso porque, em verdade, a crise do direito do trabalho, ela é um movimento, uma circunstância mundial que tem requerido medidas, né, de reflexão e de reformulação do próprio direito do trabalho. O Brasil já vinha sentindo, né, efeitos de uma crise econômica há anos. A própria reforma trabalhista, que ainda é recente, com a qual ainda estamos nos habituando, na verdade, estabelecendo os efeitos e o efetivo tamanho dessas modificações da reforma, ela veio num contexto já dessa necessidade, né? Ao menos havia esse discurso de se reformular o direito do trabalho como uma medida de implemento e manutenção de empregos e aquecimento da economia. Eu tenho uma série de restrições em relação à reforma trabalhista e, sobretudo, sobre a aptidão dela para, de fato, atingir a essa finalidade. Mas, trazendo, então, para o momento atual, as modificações do chamado direito do trabalho emergencial, que surge agora com o contexto de isolamento social, me parecem, sim, que são necessárias, foram necessárias, não obstante todas as polêmicas, também nos trarão grandes desafios, né? Mais um campo aí de insegurança jurídica que demandará os nossos esforços e estudos, mas sim, se fez necessária. E a prova disso é que nós tivemos, por exemplo, cerca de 10 milhões e meio de acordos entre empresas e trabalhadores dentro daquelas medidas emergenciais que foram trazidas para a manutenção desses vínculos, ainda que
mediante ou a suspensão do contrato ou a redução da jornada e salário, respectivamente, né? Que são 2 pontos bastante significativos desse grupo de medidas emergenciais trazidos pelas MPs 927 e 936. Então, sim, né, a resposta é que, no meu entender, foram necessárias essas intervenções do Estado. Aliás, a pandemia tem evidenciado isso, a importância das instituições, né, do Estado, da presença do Estado, e também da Justiça do Trabalho e instituições afins. Professor Bononi, suas considerações sobre essa questão relativa às medidas emergenciais, ou como a professora Amanda bem colocou, né, esse direito do trabalho emergencial. Olha, veja bem, nós estamos em evidência, né? Novamente, o direito do trabalho está agora em evidência. Estamos na moda, novamente, né, doutor Ricardo, doutora Amanda, através de todo esse problema mundial, né? Lógico que a ninguém interessa um problema dessa magnitude, ninguém anseia isso, mas nós temos que tirar ensinamentos, né, de tudo que acontece. E nós temos visto que o direito do trabalho, assim como o direito da saúde, está na boca de todo mundo, né? O que mais se comenta hoje é o direito do trabalho, como ficarão os empregos, como ficará a economia, e a saúde, como ficará a saúde da população, da sociedade, né? Então, nós temos que isso atingiu muito o direito do trabalho e nos fez ficar agora em evidência. Agora, se elas atingiram ou não a finalidade, muitas dessas normas, elas foram criadas às pressas. Nós vimos que, às vezes, nós dormíamos e acordávamos com outra regra, com outro ordenamento, com nova medida provisória. A gente dormia, né, informando e passando, orientando as empresas e empregados de uma forma e acordava tendo que orientar de outra forma, né? Então, muitas informações atropelando umas às outras, né? E agora, se atingiram ou não, eu vou te falar que, como foram muitas, algumas atingiram sua finalidade, né? Todas foram, né? As mudanças são essenciais, foram essenciais e serão essenciais. Agora, se atingiram ou não a finalidade, algumas sim, né? Outras não. Algumas serão aplicadas, outras não. Algumas foram necessárias, outras inconstitucionais, né? Então, no decorrer, acredito, dessa live, nós vamos tocar em algumas que são perfeitamente aplicáveis e outras que são inconstitucionais ou que são inaplicáveis ou que são injustas, podemos até dizer isso, né? Então, acredito que meio a meio, né? São aplicáveis e outras nem tanto. Professora Amanda, algum complemento sobre essa primeira questão? Sim, não, a questão é nós pensarmos como medidas pontuais e paliativas, mas não que sejam medidas que resolvam, né, a problemática do desemprego, das novas formas de trabalho que se encontram aí no limbo. Nós temos no mundo do trabalho uma série de questões ainda sem respostas, nós estamos apagando o incêndio, mas é preciso que o país constitua um projeto de longo prazo e que, sobretudo, pare de penalizar o trabalhador, né, como se fosse o culpado de crise, o culpado dos déficits. Isso não é verdade, né, professor Ricardo? A economia tem que ser aquecida por projetos de outras índoles, por reformas tributárias, de outras esferas que tocam ao Estado. Porque a gente ouve muito dizer, né, não há trabalho sem empresa, assim como também não há empresa sem trabalhador, são faces de uma mesma moeda, são interligados, interdependentes, esse antagonismo não existe. Então, nós temos que realmente pôr em prática um projeto social sério, de longo prazo, de enriquecimento da economia, que valorize essas duas faces da moeda, até porque o trabalhador é também o nosso consumidor, né? Então, justiça social também é uma forma de aquecimento da economia. Então, como medidas paliativas emergenciais, como eu procurei destacar aqui, de um direito do trabalho emergencial,
a princípio, nós estamos colocando pano quente em alguns aspectos, sobretudo das demissões em massa que poderiam ocorrer, e a gente está segurando um pouco isso, mas é preciso mais, é preciso de ir além dessas medidas paliativas, no meu modo de ver. Sem dúvida, as ponderações são sempre muito pertinentes de ambos os professores, e evoluindo aqui no nosso bate-papo, né, nós tivemos aí, com a pandemia, inúmeras ferramentas trazidas pelas citadas medidas provisórias. Uma delas que a gente pode inicialmente destacar para a gente trazer para a lume aqui do nosso debate é a questão do teletrabalho, né? Muitas empresas viraram a chave do trabalho presencial para o teletrabalho, e aí nós temos que pensar nisso sobre o mote das consequências e dos regramentos. Então, sobre o teletrabalho, né, um primeiro questionamento é, vocês, né, no caso agora o professor Bononi, o professor entende como uma ferramenta que está somente antecipando um paradigma, né, um momento que já iria acontecer cedo ou tarde, a pandemia trouxe isso de forma mais arrebatadora nesse momento. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é a implementação do teletrabalho e a gestão de tudo isso, né, da saúde e segurança do trabalhador em casa. Como, diante desse elemento novo, como que nós, estudiosos do direito do trabalho, podemos contribuir nisso? Então, primeiro, professor Bononi, é uma medida que só veio ser antecipada, e ela já aconteceria mais cedo ou mais tarde, mas ela se antecipou por causa da pandemia, e, num segundo momento, como que a gente consegue visualizar a proteção do trabalhador em home office. Afinal de contas, tem problemas de ergonomia, tem problemas de discussão de como que vai haver o rateio desses custos de energia, ferramenta de trabalho, né? E não pode haver a transferência do risco da empresarialidade para o empregado, como todos nós sabemos. Como o senhor entende essa retórica do teletrabalho posta, né, através não só da reforma trabalhista, mas especialmente pela virada de chave que foi dada agora pela pandemia? Como eu disse, o que acontece no mundo, nas nossas vidas, nós temos que ter como uma evolução, né? E isso, por conta dessa exigência, né, dessa pandemia, desse problema global aí, nós tivemos que ter essa evolução que é o home office. Haverá mudança de vida, né? Tem coisas que não retornarão, que haverá mudança de vida, isso é fato, isso é certo, e tem coisas que vão permanecer, né? Como o teletrabalho, por exemplo. Eu acredito que isso já aconteceria num futuro e só foi exigida aí uma antecipação neste caso, para alguns casos. Tá? Não é todo caso que a gente consegue fazer, conseguimos ter aí o home office, o teletrabalho. Algo como audiências, né? Vamos trazer aqui para nossa área, audiências. As audiências telepresenciais, as audiências em home office, aqui nós estamos em home office comentando, e as audiências que eu faço aqui em casa ou do meu escritório, isso é muito benéfico. Já fiz audiências com a doutora Amanda, já fiz audiências em Barretos, em Franca, em várias cidades do meu escritório. Então, isso eu trago como um benefício e é algo que eu creio e espero, né, que não volte. Pelo menos audiências iniciais, audiências de tentativas de conciliação, são muito facilitadas. Imagina, eu saí de Sertãozinho, estou em Sertãozinho, vou fazer uma audiência em Barretos, 1 hora daqui lá, né? Em Franca, 1 hora e pouquinho daqui lá, eu já perco a tarde, né? Para ir, para voltar, e às vezes é uma conciliação, às vezes é uma audiência inicial, ao passo que eu posso fazer daqui de casa. Eu me programo 5 minutos, ligo o celular e faço audiência, e pronto, estou em casa novamente. Né? Faço um acordo pelo celular, faço um acordo estando no escritório, já fizemos lá no nosso escritório vários acordos pelo celular. Isso também em outras áreas, imagina um escritório de advocacia ou um escritório de engenharia, onde existem programadores, onde existem engenheiros que eles montam ali as plantas pelo AutoCAD, pelo computador, e fornecem para a empresa tudo em meio digital, que isso acontece já hoje e pode acontecer, né, completamente de suas casas. E eu acredito que isso seja, sim, benéfico. Tá?
temos que analisar os ônus, né? Os ônus para cada um. Eu falo isso do meu escritório, isso está me beneficiando, né, de eu não ter esse gasto de ir para Barretos. Mas e o empregado que saiu da empresa, né, o engenheiro que saiu do escritório de engenharia da empresa e foi para a sua casa? Quais são os ônus, né, que ele terá para que ele consiga desenvolver aquele trabalho em casa? Né? De quem serão esses ônus? Então, temos coisas em analisar, caso a caso. Existem outras funções que são totalmente impossíveis de home office, teletrabalho, né? Trabalhos braçais, por exemplo, nunca serão possíveis de home office. Então, acredito que sim, será uma mudança sem volta, uma mudança para o bem. Nós temos que fazer isso, né? Nós temos que trazer essa mudança para o bem, mas adequar caso a caso, né? Para que nenhuma das partes sofra um prejuízo, né? O empregado que vai para a sua residência trabalhar, ele não pode sofrer prejuízo para isso, né? Isso tem que ser uma facilidade para ele e também uma facilidade para a empresa. Algo que traga prejuízo para alguma das partes, o contrato não está tão balanceado assim. É nisso que a gente tem que esperar. Professora? Professor, o trabalho à distância, eu vou falar aqui do gênero, né? O trabalho à distância, o teletrabalho é uma espécie nesse contexto, que é esse trabalho longe das dependências físicas do empregador e com o emprego de tecnologias de comunicação, a telemática. Mas vamos falar do todo, que é o trabalho à distância como gênero. Ele já tinha uma previsão na CLT no artigo 6º, né? Já havia ali a equiparação do trabalho presencial com o trabalho à distância, etc., muito antes da reforma. A reforma veio, colocou a figura em maior evidência. E nós já temos, mesmo antes da pandemia e das medidas que foram necessárias, uma delas, esse fôlego, esse incentivo maior, essa necessidade que impulsionou o trabalho à distância, mas nós já tínhamos milhões de trabalhadores nessa metodologia no Brasil. Eu ontem, por coincidência, participei de um debate com a Central dos Sindicatos Brasileiros, e um dos representantes sindicais lá presentes era exatamente dessa categoria, e foi interessante que ele pontuou uma série de preocupações no sentido, sobretudo, da saúde desses trabalhadores, e que faz muito sentido, né, essa preocupação. Eu, quando falo de teletrabalho, eu lembro muito de uma música do Caetano, que eu gosto, que ele fala num trechinho assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Eu acho que o teletrabalho é um pouco isso, e nós estamos conhecendo isso agora, a dor e a delícia, né? Eu estou aqui com meu batonzinho, arrumadinha, mas confesso a vocês, de chinelos. Se fosse um evento presencial, eu não poderia estar assim, né, com essa comodidade. Então, isso é uma delícia do trabalho à distância. Para alguns será uma delícia, mais do que de sabores, para outros não. E aí é perfeita a colocação feita pelo professor Alexandre, esse caso a caso, né? Nós temos situações, por exemplo, de empregadas, eu vou colocar aqui o lado das mulheres, que nesse ponto talvez seja o mais delicado nesse momento da pandemia, que estão em casa de um dia para o outro, com as crianças também em casa, com os afazeres domésticos também acumulados e tendo, né, ter essa produtividade mantida, e isso pode ser enlouquecedor, né? E aqui eu trago também o aspecto da preocupação com a saúde psíquica dos trabalhadores, porque há um lado perigoso nisso, tem vários ganhos. O transporte, em grandes cidades, a possibilidade de se evitar um trânsito intenso, né, de se ganhar horas no dia, sobretudo numa sociedade que a gente sabe o quanto é turbulenta, pode ser maravilhoso, mas tem prós e contras. Por outro lado, essa fusão dos ambientes que pode nos levar a uma perda daquela distinção entre qual é o horário de trabalho, qual é o horário do lazer, em que momento eu estou aqui como a Amanda apenas, né? A mãe, a filha, e em que momento, não, eu estou como juíza, trabalhando. Isso pode levar a uma sobrecarga.
E a forma como a nossa legislação do teletrabalho também foi criada é preocupante, porque ela insere esse tipo de trabalhador no artigo 62 da CLT, que dispensa o controle de jornada. E aí reside o grande perigo. A dispensa do controle de jornada quer dizer que não há um limite da jornada, né? E a gente sabe que os limites de jornada são exatamente estipulados em prol da preservação da saúde física e psíquica. O regulamento do teletrabalho, ao meu sentir, ele é muito temerário, né? Por exemplo, os artigos 75D e E, o D, salvo engano, o que transfere, que dá a possibilidade de se transferir para o empregado parte dos riscos do empreendimento, cabendo a ele a responsabilidade da compra dos equipamentos, né, de tudo que é necessário, dos custos para essa prestação de trabalho à distância. Isso é temerário, as empresas têm que pensar muito em embarcar nessa abertura dada pela legislação, porque nós temos um princípio secular no direito do trabalho, que é a alteridade, né? E, da mesma forma, o E, que fala dos cuidados que o empregado tem que assinar um termo de responsabilidade, de que foi orientado sobre ergonomia, sobre as medidas de segurança no ambiente doméstico. Porque no ambiente doméstico vai ser uma discussão muito delicada. Como que a gente vai percurir eventual culpa do empregador por negligência na fiscalização das medidas de segurança, por exemplo, né? E ali surge um adoecimento do trabalho. São todas questões muito novas que a gente ainda não tem uma sedimentação em razão disso, a jurisprudência leva tempo para se construir, mas é um debate rico, denso, e que eu vejo uma série de problemas no modo como foi regulamentado no Brasil, tá? Mas é a modernidade, e aqui vem a fala do professor Alexandre novamente. Ninguém para a tecnologia, né? Mas a gente tem que conseguir fazer com que a tecnologia verta em benefício do homem, e não o contrário. Senão a gente gera novas formas de escravidão, mais tecnológicas. Bom, professor, alguma consideração final sobre esse tema? O que acontece com o teletrabalho, o home office, realmente isso que a doutora Amanda disse, que nós não temos limite, né? Nós estamos em casa e vamos dizer assim, deixa eu aproveitar que eu lembrei disso, deixa eu ir lá fazer, perdi o sono, deixa eu terminar aquele projeto, deixa eu fazer aquela petição de domingo, aos sábados, aos domingos, deixa eu trabalhar um pouquinho. Isso, se a gente não dosar, a gente acaba trabalhando todos os dias, em todas as horas, em qualquer momento, e a gente não consegue desligar nossa mente, não consegue ter uma saúde mental legal, não diferenciando a minha casa do meu trabalho, né? Não sei se todos aqui têm, mas não que meu escritório, eu amo estar no meu escritório, mas quando eu chego em casa, a gente dá uma relaxada. Quando a gente chega em casa, a gente não é um ambiente diferente. Agora, imagina... a chave, né, professor Alexandre? A gente vira a chave, mas não... Pois é. Agora, imagina, eu estou em casa trabalhando e estou em casa relaxando. Qual é a diferença, né? Como nós faríamos essa diferenciação? Eu já recebi e-mails de pessoal do meu escritório com esse home office aí, tarde da noite, né? Já recebi e-mail de madrugada, terminei a petição, eu falei, gente, olha, vamos trabalhar de dia, né? Vamos fazer isso, né? Já passou sexta-feira, já passou das 6, deixa isso para lá, não é assim. Nós temos que diferenciar isso, porque senão a nossa saúde mental não vai. E como é que o empregador vai fiscalizar isso, né? O empregador que transferiu o empregado para o home office, para o trabalho, como é que ele vai fiscalizar isso? Ele tem que orientar, né? Faz aí as orientações e cursos e tudo mais para a questão das... Mas como é que ele fiscaliza? Né? Ele vai lá bater na casa do empregado, posso entrar para ver que... Né? Quem vai deixar entrar? Né? Ele ou a esposa dele vai deixar ele entrar? Nós fomos numa palestra lá pela USP, que tinha, eu esqueci o nome do palestrante, mas ele disse exatamente isso. Olha, o empregador vai lá fiscalizar, a esposa do empregado vai, não vai entrar aqui agora não, que eu estou fazendo limpeza. Como é que ele vai fiscalizar? Né? Quem é que vai permitir essa fiscalização? Se o trabalho está sendo exercido dentro das orientações dele. Então, é complicado. Tem que ser cada caso examinado, aí, cada item, cada... Né?
Na verdade, estou aqui como mediador, mas o assunto é tão acalorado que eu não consigo ficar sem manifestar. Na verdade, quando o home vira office, nós temos mais office do que home. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que essa história de que não tem como fiscalizar e enquadrar pura e simplesmente no 62, inserindo o inciso 3 ali, e achar que está resolvido, não é também uma realidade, porque hoje com login e com logoff a gente consegue ser fiscalizado a todo tempo. Então, na verdade, a tendência de tudo isso é talvez caminharmos para um entendimento tal qual ocorreu com os motoristas profissionais, né? Serem de fato fiscalizados, terem controle via GPS, tal qual nós podemos implementar isso em casa para evitar o abuso do trabalho, né? Nós temos que ter o direito à desconexão, que é, na verdade, o tema mais ligado ao teletrabalho, né, professora Amanda? O direito à desconexão. Porque a questão do artigo 62 não é simplesmente o não controlar a jornada. Já havia um entendimento muito sólido quanto a essa omissão deliberada não significar nada. O que efetivamente era perquirido havia possibilidade de se controlar, e se havia possibilidade de controle, né, havia o direito de às horas extras. E penso igualzinho, professor Ricardo, essa experiência em relação ao trabalho externo tradicional, dos motoristas e outros, vai se aplicar também agora no trabalho à distância, né? A magistratura, ela não vai apagar toda essa construção, porque nós temos aqui uma similaridade de situações. Se a tecnologia nos serve hoje para a prestação do trabalho, por que a tecnologia também não pode servir para assegurar a tutela da jornada e a remuneração eventual das horas extras, né, por uma omissão cômoda do empregador? Isso, né, não é uma forma de pensar compatível com o texto constitucional, né? Então, nesse sentido, referendo, não vejo divergências aqui entre nós, né, nesse ponto, por conta até pela lógica, né, no caso. Professor Bononi, eu vou dar sequência aqui, professora Amanda, também nas nossas perguntas, aqui no nosso, né, na nossa temática. Eu já vou evoluir aqui para um segundo ponto referente a essas ferramentas trazidas pelas medidas provisórias, que é a antecipação de férias, de feriados, né? E eu vou iniciar essa pergunta pela professora Amanda, né, no que peço que o professor Bononi faça o contraponto, no seguinte sentido, essas antecipações feitas, né? O temor que existe primeiro, são medidas condizentes com o momento. No entanto, e depois, quando houver a retomada da atividade econômica, né, o trabalhador vai chegar ao ápice do esgotamento, porque o feriado já foi compensado, as férias já foram antecipadas, né? Qual que é a análise, né, acadêmica, a análise de uma estudiosa do direito, professora Amanda, como que é interpretado, né, essa correlação da necessidade nesse momento de pandemia e como fazer isso no futuro do trabalhador para evitar esse esgotamento? Certo. Excelente indagação, professor. Veja, quem me conhece um pouco mais sabe que eu não estou dentre aqueles que defendem a ideia de melhor qualquer emprego, né, de qualquer forma, precarizado ou não, do que não ter colocação. Eu penso que nossa sociedade tem como ir além disso. Então, feita essa observação, eu adentro no seu questionamento, fazendo, no entanto, colocando aqui um todavia, porém, entretanto, né, que é o fato, gente, o que nós estamos vivenciando é histórico, né, está, assim, colocando realmente de pernas para o ar muitas das nossas convicções dentro de uma normalidade, tá? E nesse sentido, professor, eu me vejo numa condição de flexibilizar realmente um pouco essas minhas diretrizes sólidas, né, contrárias a quaisquer medidas que precarizem a condição de trabalho. Porque, nesse momento, me parece que a razoabilidade e o pragmatismo nos impõem realmente algumas adaptações. Toda a sociedade está tendo um custo e conviverá com esse custo por algum tempo. A normalidade não virá tão cedo. É preciso que a gente se conscientize disso.
E dentro dessas parcelas de sacrifícios, que eu só espero que não sejam exclusivas do trabalhador, né? Esse é o mote, em verdade, que eu desejo, mas parcelas de sacrifícios, acredito que todos faremos, já estamos fazendo, né? Então, realmente, férias nesse momento, eu tenho certeza que não tem ninguém recuperando a sua saúde física, mental, porque o contexto não permite, né? Mas, dentro desta excepcionalidade, essa antecipação trazida pelas medidas provisórias, me parecem que tentam conciliar um pouco essa razoabilidade no trato, no sentido, né, no contexto que é expresso nas próprias medidas de manutenção desses vínculos, né? Assim como também a questão do banco de horas, que o banco de horas negativo, ele já era possível, no meu modo de ver, muito antes. Não estava lá escrito que era só banco de horas, né, positivo para depois. Não, a gente que... Então, até o banco de horas negativo já era possível, né, e agora está sendo expressamente utilizado e recorrido. Ele tem uma série de problemas, eu não sei se depois aqui a gente vai ter condição de discutir, mas, para não adentrar nisso agora, eu passo a palavra para o professor Alexandre. A princípio, eu vejo como uma medida necessária dentro do custo social geral que todos nós estamos tendo que entrar com essa parcela, né, de custo social. Mas se vocês concordarem, professor Bononi, comente essa questão que nós colocamos da antecipação de férias e feriados e também já entra na questão do banco de horas, porque nós temos aqui uma indagação a respeito do banco de horas e a compensação dele em 18 meses. E aí, no contraponto, professora Amanda, a gente volta para a professora arrematar o banco de horas. Existe muita dúvida, né, sobre o banco de horas, por mim, ok. Professor Bononi, quais são as suas considerações sobre essa questão aí da antecipação de férias, feriados, e até mesmo sobre o banco de horas, né, no sentido de, a hora que voltar à normalidade, como que nós vamos conduzir isso, né? Qual que vai ser a problemática atrelada à saúde e segurança do trabalhador? Perfeito. Olha, quando tudo isso começou a surgir, né, quando essa bagunça começou a acontecer no planeta, né, com essa doença, foram surgindo várias dúvidas e várias normas novas, como nós vimos aqui, falamos no começo. E as minhas primeiras orientações sempre foram em fazer com que a empresa, com que o empregado não fizesse nada que fugisse ou que se distanciasse muito da norma que já existe. Tá? Então, olha, posso fazer isso? Analisa mais próximo da norma que já existe. Era mais ou menos assim? Não, está muito distante. Tá? Então, não aconselho a aplicação. Nós, como advogados, né, de empresas e de empregados, nós tínhamos que fazer esse ajuste. E quais eram minhas orientações primeiras? Olha, isso é tudo novo. E aí, como é que vai fazer? Eu vou fazer com que o meu empregado entre em gozo de 5 férias antecipadas e depois, por 5 anos pela frente, ele não terá mais férias. Como pode isso? Então, a orientação não era essa, não foi essa, né? Mas sim de se utilizar das ferramentas que mais se aproximavam das já existentes. O nosso empregador, né, o empregador brasileiro, ele tende a conceder as férias no último momento, doutor Ricardo, né? O senhor, como advogado, vê que quando a gente dá assessoria às empresas, a gente percebe que os empregadores esperam lá no 2º ano, né, no finalzinho do período concessivo, para conceder as férias. Né? Tem o período aquisitivo, o 1º ano, o 2º ano, período concessivo daquele primeiro, e sempre o empregador brasileiro tem essa, né, esse costume de conceder as férias lá no último mês do período concessivo. Então, no começo foi fácil para mim. Por quê? Doutor, e agora o que nós vamos fazer? Vamos suspender? Vamos banco de horas? O que vamos fazer? Eu falei, não, calma. Esse empregado tem férias vencidas, não tem? Sim, tem férias vencidas. Hoje nós estamos a exatos 3 meses, né? Eu fui pesquisar isso lá. 3 meses, exatos 3 meses da primeira morte por Covid no Brasil, né? Então, nós temos 3 meses aí dessa mudança. Se o empregador brasileiro tinha ou tem, né, esse costume de conceder as férias no último momento do período concessivo,
ele tinha aí pelo menos 2 férias já que ele podia dar para o empregado sem antecipar, sem essa questão de antecipar férias. Ele poderia conceder as primeiras férias, que era do período aquisitivo no primeiro período, e já conceder a segunda, do segundo período ali, né, o aquisitivo, sem antecipar qualquer férias. Entendeu? Então, a primeira orientação era essa, gente, vamos aplicar o que nós temos, ou o que mais próximo nós temos da legislação já em vigor. Porque eu tenho certeza, doutor Monazzi, doutora Amanda, que futuramente eu vou conceder 5 férias ao meu empregado. Agora, vou emendar isso tudo. E lá na frente, meu empregado, isso não está desbalanceado, entende? Então, eu comecei dessas orientações para as mais distantes, né? Ah, não tenho mais férias. Bom, então o que vamos fazer? Tem uma licença remunerada, né? Nós como advogados temos que achar brechas, né? Para que não prejudique nenhuma parte nem outra, mas não podemos fazer com que quem nós orientamos, as empresas que orientamos, tenham passivos pela frente, né? Agora a gente resolve o problema deles e lá na frente como é que vai ser? Vai haver condenação? Nós não podemos fazer isso, tá? Então, as minhas orientações quanto às férias foram essas. Então, veja bem, estamos há 3 meses, como eu disse, né? Primeira morte de Covid no Brasil, dia 17/3/2020, estamos há 3 meses. Esses 2 primeiros meses, resolvido para o empregador brasileiro. Férias vencidas e férias do próprio período aquisitivo. Agora tem a terceira, que está quase entrando no terceiro período aquisitivo, ou se não, uma licença. Então, até agora não teve problema. Tá? Até agora nós não saímos aí do eixo, não teremos problemas futuros com essa questão. Não sei até quando eu vou conseguir levar isso, né? Vamos supor que isso se prorrogue até o final do ano. Teremos que tomar novas medidas, né? O que nós não esperamos. Tá? Mas até agora nós conseguimos aí ultrapassar todas essas barreiras. Alexandre, Professora? eu posso fazer um adendo? Lógico, exatamente isso, gente, pelo amor de Deus. Quando me referi à possibilidade de antecipação dentro de um critério de razoabilidade, não haveria razoabilidade alguma em se antecipar 5 períodos de férias, né? Mas, em relação às férias do período aquisitivo em curso, aquelas vencidas, logicamente, não vejo, né, acredito que não é um problema. Mas, além das vencidas, que eventualmente o empregador estivesse cogitando mais para frente e, no entanto, num replanejamento trouxesse para o momento presente, ok, e, além disso, ao meu modo de ver, ficaria dentro de uma razoabilidade, pela excepcionalidade do momento, as férias do período aquisitivo em curso, né? Então, nós teríamos aí 2 períodos com possibilidade de antecipação. Viu, Alexandre? Estou contigo. Ainda bem que sua orientação, né, nesse sentido, porque realmente o risco de se gerar um passivo enorme, né, lá na frente, e férias a gente sabe que é pago em dobro ainda, férias mal concedidas, a possibilidade disso, seria bastante temerário pensar além desses 2 períodos, no meu entender. Sobre a questão, eu falei, esqueci de falar do banco de horas, né? Falou para eu comentar. Então, o banco de horas flexibilizou, né? Possibilitou, facilitou a colocação aí do banco de horas na empresa e tal, a negociação do banco de horas. Essa facilitação, essa flexibilização não quer dizer que os princípios da norma que trata do banco de horas foram rasgados, né? O Covid não veio ontem na live da IBJUR, um professor que estava junto com o Felipe disse isso. O Covid não veio rasgar a lei, né? O Covid não veio rasgar a legislação, não foi isso, né? O que aconteceu foram novas legislações, mas que existem princípios, com base em princípios e normas já existentes. Por exemplo, o banco de horas. Flexibilizou o banco de horas, podemos fazer aí com mais facilidade o banco de horas, mas não descumprindo as bases, os princípios, né? Os requisitos ainda existem dos bancos de horas. Vou fazer um banco de horas, mas o empregado vai trabalhar mais que 10 horas por dia.
descumpriu, né? O banco descumpriu o acordo, descumpriu a negociação. Então, não existe essa questão de falar, vou fazer o banco de hora da forma que eu quero, porque agora o empregado não está trabalhando, não. Descumpriu os requisitos básicos do banco de hora, vejo eu como inexistente, né? Como descumprido aí o acordo. Professora Amanda, sobre o banco de horas? Sim, a interpretação sistemática, né, no contexto da legislação também pré-existente em harmonização. Eu vou colocar duas questões rápidas a título de orientação sobre o banco de horas. O primeiro é o problema da possibilidade da empresa já ter, antes da situação pandêmica e das MPs, um banco de horas em curso, né? E aí nós teríamos geração de um segundo banco excepcional pela MP. Isso é uma possibilidade. Nesse tema em específico, é importante que a empresa tenha todo o cuidado, uma saída para organizar no momento do retorno, a meu ver, primeiro, quitar aquele banco de horas pré-existente, deixar muito bem claro como está sendo essa compensação do banco de horas pré-existente, para depois iniciar, né, a conta de compensação sobre esse banco de horas instaurado na situação pandêmica, porque com a reforma trabalhista a gente já tinha ali um alargamento do banco de horas para até 18 meses, né? E agora a gente tem mais uma autorização legal de outro banco de horas. Então, gente, lembrar, né, que esse dever de organização, de transparência com as informações do contrato, cabe ao ente coletivo, viu? Então, essa clareza tem que estar administrativamente posta, e é isso que vai ser cobrado, eventualmente, numa discussão judicial sobre a validade desses bancos de horas. E a outra questão é a questão da rescisão do contrato, né? Com a existência de saldo negativo para o trabalhador. Isso é algo que eu estava pensando esses dias, né? Vamos supor que essa medida seja adotada, o trabalhador, portanto, está formando um banco de horas negativo, em desfavor, está devendo horas, e vem o rompimento do vínculo. Qual vai ser a consequência disso, né? A empresa vai poder ser compensada dessas horas? Vai depender da modalidade da rescisão, tem alguns entendimentos nesse sentido. Então, havia lá um débito do trabalhador de 100 horas e o contrato foi rescindido por iniciativa da empresa, tá? Nesse caso, ela vai poder ser compensada, descontada a remuneração, não vai poder descontar da remuneração rescisória, tá? E tem gente que entende que se a iniciativa foi do empregado, sim, né? Eu confesso a vocês que estou ainda formando a minha opinião sobre esse assunto. Penso que, de qualquer forma, né? De qualquer forma, nós temos lá o artigo 477, parágrafo 5º, viu, gente? Então, cuidado. Ainda que se cogite de um pagar para ver e se opte por uma compensação com a rescisão, há o limite legal de uma remuneração do obreiro para essa compensação com verbas rescisórias. Artigo 477, parágrafo 5º, tá? Mas, ainda assim, eu vejo um risco desta compensação nessa situação específica, né? Sobretudo quando o empregado não dá causa a essa circunstância, viu? Isso eu vou deixar para reflexões, acho que o pessoal está participando também pelo chat, né? E depois até de ouvir aqui os professores e os nossos ouvintes, a gente pode retomar. Mas eu vejo esse ponto como algo delicado, né? Em relação ao banco de horas negativo. Com relação ao banco de horas, eu sempre brinco que o meu temor é quando voltar à normalidade. E aí, a gestão temerária, às vezes, né, sem generalizar que acontece, né, desse trabalhador que tem o banco negativo continuar com esse banco negativo, porque o empresário não vai querer conceder, né, nenhuma outra folga, porque ele já tem um crédito absurdo com o empregado. Então, eu temo muito por isso. E me apropriando da palavra de vocês dois, os princípios do direito do trabalho não foram, né, revogados pela reforma trabalhista, não foram revogados pela pandemia, e o princípio protetivo ele ainda se torna uma norma cogente entre nós para a interpretação, em especial, desse momento excepcional. Como a professora falou há pouco, a alteridade é algo inerente ao empregador e não do empregado. Socializar risco, né, todo mundo quer. Socializar lucro é complicado, a gente nem sempre consegue. Avançando aqui no nosso debate,
e agora eu vou começar com o professor Bononi, nós vamos adentrar agora um pouco na temática, né, que se refere à suspensão do contrato de trabalho trazida pela 936, né, e também eu já vou emendar aqui a questão relativa à redução da jornada de trabalho e, consequentemente, a redução do salário, só para nós otimizarmos o nosso tempo aqui. Com relação à suspensão, professor Bononi, e mesmo com relação à redução da jornada e de salário, né? Essas duas ferramentas, como que o senhor analisa elas, tanto sob o prisma de proteção, né, a manutenção dos postos de trabalho, mas também com relação, né, dentro do estudo do direito do trabalho, parece que está havendo uma transferência de risco para o empregado. Ok, nesse momento, durante essa excepcionalidade que nós vivemos, o que o senhor enxerga sobre essas duas ferramentas? Olha, professor, o senhor disse aí sobre princípios, né? O princípio da alteridade e tudo. Quando eu vejo que a norma se aproxima a ferir um princípio, ela é questionável, né? Então, de plano, se a norma se aproxima a ferir um princípio, eu vejo que ela pode ser aí completamente questionável. Mas tudo depende. Eu tive um professor na faculdade, né? Dr. Renato Santana, eu brinco até com o pessoal do escritório até hoje. Dr. Renato Santana foi juiz da primeira vara de Ribeirão, ele está no tribunal hoje, e eu tive aula com ele, tudo ele falava, a gente perguntava as coisas para ele, ele falou assim, depende, né? Depende, tudo no direito depende. Depende do quê? Do caso concreto, não é verdade? Então, como é que a gente vai analisar esse fator? Está ferindo o princípio, não está ferindo o princípio da alteridade, está transferindo para o empregador? Vamos analisar um exemplo concreto aqui, né? Vou citar. Um empregador onde tem aí um comércio de serviço não essencial, com uma portinha lá no comércio, tem 2 empregados e ele é obrigado a fechar as portas, agora no período de pandemia. Ele é proibido de trabalhar, né? Ele não tem serviço essencial, ele tem que fechar. Qual seria a outra opção para esse empregador que não suspendeu o contrato de trabalho? A outra opção seria a dispensa, né? E se é para garantir o emprego, né, plenamente aplicável essa suspensão do contrato de trabalho, e não estaria ferindo aí o princípio da alteridade, não estaria próximo a ferir o princípio, porque é o caso concreto, é o que restou para ele naquele momento. Ou ele dispensa, ou ele suspende o contrato de trabalho e aqueles empregados receberão aí parte ou até quase o salário todo pelo governo, para essas normas novas aí do governo. Então, nesse caso, não fere, né, esses princípios aí citados pelo professor. Agora, diferente daquele empregador que possui um serviço essencial, que está permitido a comercializar, né, que às vezes se aproveita dessa situação para reduzir uma folha de salário, se aproveita dessa situação para suspender o contrato de trabalho ou para reduzir a jornada do empregado, para reduzir o salário do empregado, e nós veríamos aí no caso concreto que sim, estaria ferindo o princípio da alteridade, estaria transferindo para o empregado as obrigações do empregador, né? Então, tudo depende do caso concreto. Temos que analisar todos os casos. Nesse caso do primeiro empregador, não, plenamente aplicável, não feriu nenhum princípio, é o que restou a ele. Agora, no caso do segundo, serviço essencial, pode comercializar, não vai reduzir totalmente seus ganhos, então o empregado também não poderia sofrer com esse problema. A mesma coisa da redução da jornada, tá? Professora Amanda, eu vou passar para a professora a pergunta idêntica, eu só vou acrescentar um ponto para na volta o professor Bononi também complementar, que eu me esqueci. A respeito desses 2 temas, tal qual o professor Bononi elencou para nós muito brilhantemente sobre isso, eu queria acrescentar a questão da negociação coletiva. Se a professora, academicamente, e o professor Bononi também entendem que é necessário a negociação coletiva, apesar das exceções trazidas pela MP 936. Ok, professor. Bem, o que o professor Bononi traduz para a gente é a teoria do Miguel Hayali, a teoria tridimensional do direito, né? Fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Então, isso mata muito a questão.
aquele grande empregador que eventualmente vai usar dessa prerrogativa para dar uma esfriada na folha e etc., ele está no uso irregular de um direito. E a gente tem também no Código Civil atual a figura do abuso do direito, que é um ato ilícito pelo atual diploma, né? Então, uma coisa é o uso regular de um direito e o uso com mau ferimento da boa-fé, né, dos princípios de direito, etc. Eu acho que a gente mata bastante essa questão por aí, então eu concordo plenamente com a fala do professor Alexandre, que realmente vai depender, fato, valor e norma. Muito bem. Aí, trazendo, então, a questão da suspensão, sob a ótica da negociação coletiva, né, a discussão sobre a constitucionalidade ou não do permissivo de se reduzir jornada, salário, ou mesmo suspender contratos por acordo individual, que foi o tema, né, mais polêmico aí, talvez, dentre essas MPs. Lembrar, gente, que a CLT, que é tão acusada de ser uma norma retrógrada, parada no tempo, estou falando do antes da reforma, ela já tinha dispositivo no sentido da suspensão do contrato de trabalho, né, o 476A, exatamente para essas situações de crise empresarial e essa possibilidade de adaptações, análise situacional, né? Então, na verdade, a gente já tinha ali um remédio para essa questão, assim como a própria Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 6º, o artigo 8º também, que trata da negociação coletiva. Está lá na Constituição a possibilidade de redução de salário, de modificação da jornada, redução da jornada por negociação coletiva. Então, a redução em si, ela é constitucional. O problema é o instrumento. E aí, a nossa grande discussão com o STF, né, naquela cautelar, em que acabou pronunciando a validade da negociação direta entre empregador e empregados, e que preocupou muito a comunidade jurídica, porque fica parecendo, né, que temos uma Constituição pandemia e outra Constituição pós-pandemia. Como é que vai ser isso, né? A Constituição está lá, o texto é muito expresso. Existiriam algumas interpretações possíveis, conforme a Constituição, que seriam mais louváveis do que, e aqui eu estou no ambiente acadêmico, né? Então me cabe fazer a crítica academicamente, cientificamente, do que os argumentos muito pouco técnicos que nós ouvimos, infelizmente, da nossa Corte Suprema, por exemplo, desautorizando as figuras dos sindicatos, que são protagonistas do diálogo social, e até um contrassenso que a reforma trabalhista que veio investindo tanto na questão do negociado sobre o legislado, né, por outro lado, enfraquecesse, tirando as receitas do sindicato, sem uma contrapartida de sobrevivência qualquer, sem uma reforma sindical séria, né? Porque o problema dos sindicatos no Brasil existe. Nós sabemos de alguns problemas, sim, né? Mas a gente não pode matar o paciente em razão da doença. A gente tem que curar as doenças, né? E, na verdade, o conjunto de normas trazidas pela reforma tem uma aptidão de matar muitos sindicatos. Isso é muito preocupante, porque é um protagonista desse diálogo social necessário do Estado democrático de direito. Então, o problema foi muito mais o argumento usado pelo STF ao validar esses acordos individuais. Eu, particularmente, até penso que a situação é muito diferente, porque olhe bem, né? Qual a finalidade lá do artigo 7º, que fala da negociação coletiva para redução de salário? Porque, através da negociação coletiva, pode-se garantir aos empregados uma contrapartida qualquer. Olha, eu vou ter meu salário reduzido, o que eu ganho em troca? Porque, vamos lembrar, a primeira tentativa do governo, que houve uma grande mobilização social, foi simplesmente a possibilidade de suspender contratos sem estabilidade, sem nenhuma guarida, nenhuma proteção ao trabalhador que, de repente, ia se ver pagando o preço, então, sozinho dessa crise, né? E o Estado veio depois, recuou, né, pelo Twitter, porque agora é mais ou menos assim que é feito, revoga-se, né, dispositivos legais pelo Twitter, muito bem, mas aí voltou atrás e veio a nova legislação, que trouxe estabilidade, né, a previsão da estabilidade pelo prazo em dobro. Então, se ficar com o contrato suspenso 2 meses, vai ter estabilidade por 4. Aliás, gente, vou fazer só uma brechinha aqui rápida. Essa estabilidade
tem que ser subsequente a eventuais outras estabilidades já garantidas no meu modo de ver, né? Então, se uma empregada está no curso de uma estabilidade gestante, ela teria que ter adicionado a estabilidade pela suspensão do contrato, fica aí uma observação. Mas vieram várias contrapartidas pela própria lei. O Estado, inclusive, chegou e colocou o cheque dele também, né? Ele falou, olha, inclusive eu vou arcar com parte disso aqui. Então, é uma situação muito sui generis, porque não é uma redução unilateral por acordo individual sem qualquer contrapartida para o trabalhador. A contrapartida foi assegurada pela lei e com um terceiro entrando com parcela desses benefícios. Alguma construção jurídica nesse sentido poderia ter sido trazida para validar, portanto, pragmaticamente o que foi feito de modo emergencial. Foi uma pena, no entanto, porque abre um risco de futuras arguições desse julgamento em particular para validar que isso seja feito posteriormente. Eu não vejo isso como um precedente, porque a situação é tão excepcional que a gente não vai ter isso no futuro. E o precedente requer o quê? Mesma hipótese fática. Então, eu espero que não, né? Mas só se a gente vivesse uma segunda pandemia e essa situação para se arguir esse julgamento do STF como um precedente efetivamente. Professor Bononi, sobre essa temática aí, relativa a que a professora Amanda colocou, quais são as suas considerações? Olha, a questão aí foi uma decisão do STF, né? Nossa maior aí, nossa corte maior do judiciário, temos que respeitar, né? Foi uma decisão. Pegaram aí algumas brechas para conseguir justificar, como a doutora Amanda disse, para justificar essa não inconstitucionalidade desse dispositivo. E qual foi? Na Constituição diz que as negociações coletivas, acordos coletivos e convenções coletivas deve haver a participação do sindicato. Só que aí houve a previsão, com essas mudanças, do acordo individual. Né? E do acordo individual, então, o acordo individual não teria participação do sindicato. Né? Vamos supor que vamos suspender o contrato, vamos fazer mudanças no contrato de trabalho sem a necessidade do sindicato através do acordo individual, né? Achando essa brecha através do acordo individual. Eu tenho que, sempre comigo, nós temos aí, qual que é o que nós mais aplicamos, o princípio que nós mais chamamos em nossas contestações, em nossas iniciais, em nossas manifestações do processo, que é o princípio da primazia da realidade. Né? Foi o primeiro princípio que eu ouvi lá no escritório quando eu comecei a trabalhar, o princípio da primazia da realidade. É a realidade isso, né? As partes estão sendo beneficiadas com isso, tanto o empregador quanto o empregado, essa negociação é legítima. Né? Então, independente do sindicato estar presente ou não, se essa negociação foi legítima, né, nós, ao ler um acordo desse, nós sabemos se o empregado foi obrigado ou não. O juiz, doutora Amanda, o juiz, ao ler esses acordos individuais, esses acordos sem a participação do sindicato, sabe se o empregado foi obrigado ou não. Né? Então, dá para desconstituir isso no judiciário partindo desse princípio, o princípio da primazia da realidade. Essa foi a realidade do fato. Realmente foi isso que aconteceu. Né? Não houve obrigação, você não foi coagido a aceitar dessa forma, né? Qual foi a realidade do fato? Foi essa, então é plenamente válido. Eu sou meio assim, resistente quanto à participação de sindicatos, porque eu já tive experiências não tão boas com participação de sindicato. Não estou generalizando, mas a maioria das participações de sindicato que eu presenciei, né, aqui posso citar exceções, como o Sindicato dos Metalúrgicos do Sertãozinho, doutor Jorge, excelente profissional que sempre lutou pelos direitos dos empregados, doutor Lademir, que é o meu sócio hoje, lutou pelos direitos dos empregados no Sindicato da Alimentação, mas tem alguns, esses são pequenas exceções, tem alguns sindicatos que visam apenas lucro. O que aconteceu foi a retirada da verba sindical, da obrigatoriedade, enfraquecendo mais ainda. Por quê?
porque o governo viu, olha, não está sendo bem aplicado pelo sindicato. Ele está pegando essa verba, não está aplicando onde deve ser aplicado. E, ao invés de fiscalização, retirou a verba, né? Enfraqueceu a instituição e com essas más experiências que eu tenho, aliado ao princípio da primazia da realidade, ao lermos um termo e conseguirmos enxergar se aquilo está ferindo uma parte a detrimento de outra, nós conseguimos chegar num bom senso. A doutora Amanda aí vai conseguir chegar aí num julgamento imparcial, num julgamento que defina o direito daquele empregado, o direito daquele empregador, sem a participação do sindicato, tá? Então, eu pego essa brecha aí. Nós somos advogados, né, doutor Ricardo? Então, nós temos que aí nós temos que ter fundamento para os dois lados. Então, eu pego essa brecha aí para chegar nessa minha fundamentação. Mas que é inconstitucional, né, Alexandre? Depende, doutora Amanda, depende. Professora, não vou fingir que não. Professora, a grande maravilha do mundo acadêmico é, de fato, as possibilidades de nós divergirmos, né? E é isso que enriquece o nosso debate. E a professora muito bem colocou, sem generalizar, e o professor Bononi também, do outro lado do muro, né? Dentro da experiência prática, também colocou as mazelas que nós advogados sofremos também nesse ambiente. E eu queria também, professor Bononi, que o senhor só complementasse com relação à questão da estabilidade, que a professora Amanda já deu uma breve ponderação sobre essa questão. Como que o senhor enxerga essa questão dos empregados que tiveram o contrato suspenso, né, ou a redução da jornada do salário? Como que seria de fato uma estabilidade ou seria de fato, né, uma garantia de emprego? Como que o senhor enxerga isso também? Olha, eu e minha mania de simplificar as coisas, né? Graças a Deus, é ótimo isso. O que acontece? O porquê dessa norma ter sido criada? Qual foi o princípio aí, né? Voltando aí nos princípios, por que ela foi criada? Para garantir o emprego. Não é verdade? Se ela foi criada para garantir o emprego, e aí eu concordo com a doutora Amanda quando diz que uma estabilidade não pode sobrepor a outra, porque estamos falando de suspensão do contrato, e se tiver suspensão do contrato, nada acontece naquele espaço de tempo, né? Não poderia contar aquela suspensão como parte da outra garantia que já existe, né? Então, se está suspenso o contrato, aquela garantia que já existe também está suspensa, tá? E esse instituto foi criado para a garantia do emprego. Se foi criado para a garantia do emprego, ao voltar da suspensão, ela teria essa garantia de emprego, em todo caso. E a questão aí é plenamente possível a reintegração, né? Plenamente possível. Professora, só a sua última consideração sobre isso, para a gente partir para a última pergunta, sobre essa questão da estabilidade. A senhora bem elencou sobre a possibilidade de soma, é um raciocínio muito interessante. Eu já tinha ouvido em alguma outra palestra que eu presenciei online, mas eu queria mais que a senhora explanasse sobre isso, porque, de fato, particularmente, eu também entendo como algo que não pode ser simplesmente trocado por uma indenização, porque o foco é a garantia do emprego. Aliás, as medidas excepcionais surgiram para garantir o emprego, preservar a saúde, distanciamento social, né? Explane um pouco mais sobre essa questão relativa, é garantia de emprego ou é uma estabilidade, e a prioridade sempre é, nesse caso, em razão do princípio protetivo, a garantia do emprego e não a indenização, que deve ser em segundo plano. Professores, eu particularmente me filio ao entendimento que faz uma distinção terminológica entre garantia de emprego e estabilidade. Tá? Garantia de emprego também é colocado mais como uma espécie de política pública, é o todo, é o gênero, e as estabilidades seriam partes, né, dessas políticas públicas de garantia de emprego. Quando eu falo, por exemplo, em medidas para recolocação do empregado no mercado, é uma espécie de
medida de garantia de emprego, no sentido de maximização dessa utilização da mão de obra. É uma pequena, né, diferenciação que é feita por parcela da doutrina. A Wólia Bonfim, por exemplo, é uma das autoras que expõe muito bem isso. Então, nesse sentido, a gente tem com essa medida provisória um pouco das duas coisas, no meu modo de ver, né? Mas, em relação à estabilidade gerada pela medida, o exemplo que eu quis chamar a atenção é o seguinte: vamos supor que uma empresa adote a suspensão do contrato de uma empregada gestante, tá? E no curso dessa suspensão ela venha a ocorrência do parto. E aí nós teríamos, né, vamos supor que ela tenha ficado 1 mês nessa suspensão e a ocorrência do parto, tá? E ela teria, a partir do parto, a estabilidade gestante, né, ainda por 5 meses. Então, o que eu chamei a atenção é que a gente teria que, na verdade, fazer o somatório das duas estabilidades, da gestante com aquela gerada pela suspensão do contrato. Senão, na verdade, ela não teve benefício usufruído efetivamente. Perfeito. Com a suspensão que ela teve que arcar, né? E aí eu vou fazer um gancho rápido, gente. Não houve tempo para a nossa live de hoje de nos atualizarmos completamente acerca da aprovação da 936, porque o texto sequer está disponível, o texto final. Mas havia uma dúvida em relação a essa situação da licença maternidade, com relação às empregadas que sofressem redução de salário, né? E depois saíssem de licença, se essa redução de salário poderia impactar no valor do salário maternidade. E essa notícia eu já tive, da aprovação que foi feita no Senado sobre a 936, ficou estipulado que não, que, no caso, ainda que haja precedentemente uma redução de salário, o valor do salário maternidade vai ser aquele integral anterior à medida adotada pela emergência, né, com base na MP. Né? Então, achei isso algo interessante e salutar nessa discussão. E também foi acrescentado aí o afastamento da tese do fato do príncipe, viu, gente? Então, a Fogo de Chão não se deu bem, realmente. Ela ontem teve uma decisão da juíza do Rio, né, mandando reintegrar, considerando a dispensa coletiva sem negociação prévia abusiva. Eu não sei se isso vinga, porque a reforma trabalhista igualou dispensa coletiva e dispensa individual. Então, contrária à jurisprudência que vinha se construindo, do grande caso paradigma Embraer, da 15ª região, né? Mas é o texto legal hoje, fere uma série de princípios, mas eu penso que a colega lá teve pulso e comprou uma boa briga, né? Mas vamos acompanhar, que é uma decisão interessante, tá? Então, são as duas novidades que eu consegui me atualizar para o nosso encontro hoje. Eu estou falando rápido, gente, deixa eu fazer a última defesa. Eu não falo rápido assim na aula. Aqui o tempo é muito curto. Viu, alunos, futuros alunos, na aula a gente vai um pouco mais devagar, um pouco. Com certeza, na aula todos nós estaremos não engessados pelo tempo, nem pela formalidade desse debate. Mas, a professora fique bem tranquila, porque a fama da professora é a melhor possível. Os alunos adoram a professora, assim como o professor Bononi. Então, estou bem tranquilo, porque eu sei que essa live não vai ser instrumento de medição pelos alunos. O Cairo, eu só quero saber se nós temos mais um tempo, que falta um único tema para nós enfrentarmos aqui. Temos um tempo para isso, Cairo? Temos sim, pode ficar à vontade. Tá bom. Bom, professora e professor Bononi, sobre uma última temática aqui e sobre essas considerações que a professora bem colocou, né? Nós temos aí a decisão, né, ainda em caráter, né, um tanto quanto superficial, do STF sobre a ADIM 6346, que suspendeu os efeitos, e aqui só vou tocar no ponto específico do artigo 29 da medida provisória 927, ou seja, suspendeu os efeitos daquele artigo que diz, né, que dizia que a Covid-19 não seria doença ocupacional. Dentro dessa situação, né, dessa suspensão dos efeitos, a Covid-19 passou a ser, né, automaticamente reconhecida como doença ocupacional, ou, como o professor Bononi bem coloca, né, caso a caso, e eu começo por ele, né, deve ser avaliado a especificidade
né, da atividade laboral desenvolvida, professor? Quais são minhas opções? Ligar para o parente, recorrer aos universitários. Bom, vamos lá. Questão assim delicada, né? Questão está ainda para julgamento, né? Dessa inconstitucionalidade e tal. Mas o que acontece é o seguinte: eu, né, dei uma olhada quando surgiu essa ação direta, eu dei uma olhada e a questão era realmente esse artigo aí, que diz, qual o artigo que você citou? É o 29. É o 29, isso. Lá, na medida provisória, dizia que estaria afastada da responsabilidade do empregador o contágio, né? O contágio pelo Covid, né? Então, se o empregado tivesse o contágio aí pelo Covid, o empregador não estaria responsável. O que acontece? Eu acho que isso será julgado aí inconstitucional, mas não será automaticamente responsabilizado o empregador, né? Não é porque esse texto foi julgado aí inconstitucional ou será julgado inconstitucional que agora o empregador vai ser responsabilizado. Não, vai depender aí do caso a caso, né? Como eu sempre defendo. Por quê? O trabalho é de risco, o trabalho não é de risco. Ontem, inclusive, o doutor José Antônio, em sua live, eu assisti a live do doutor José Antônio, e ele falava sobre isso, né? Que ele aplicaria aí a responsabilidade subjetiva, tá? Quando a atividade não for de risco. Então, se a atividade não for de risco, e aí nós falamos de ônus de prova, tá? Quando a atividade não for de risco, levaríamos ao empregador o ônus de prova de que cumpriu todas as orientações dos órgãos de saúde, excluindo dele a responsabilidade pelo contágio, tá? Daí falando de responsabilidade subjetiva. Agora, se o empregado tem um trabalho dentro de uma área de risco, responsabilidade objetiva. E aí, a excludente vai ser também o ônus dele em falar, olha, tudo que precisava fazer eu fiz, a excludente de sua responsabilidade vai ser também ônus do empregador. Tirando esse artigo da medida provisória, o ônus vai passar automaticamente para o empregador. O ônus, não a responsabilidade. Eu vejo como o ônus passar automaticamente para o empregador, isso sim, mas não a responsabilidade. Tá? Professor Ricardo, nesse sentido. Pois não? Só um adendo aqui, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai no rumo do assunto que vocês estão levando e que talvez possa vir a somar e você usar aí para também questionar aí nesse debate. A pergunta é a seguinte: qual a visão dos senhores em relação ao risco de contaminação dos trabalhadores de serviços essenciais? É responsabilidade do empregador? Alguns especialistas defendem aposentadoria especial por riscos à saúde para estes casos. Entendem viabilidade? Bom, eu estou como mediador, eu vou jogar a bola para a professora Amanda, professor Bononi. Eu faço algumas considerações, se eles me permitirem, mas são eles quem estão com a bola. Professora Amanda. Olha, eu vou até falar um pouco mais pausada nessa. Eu saí na vantagem, gente, nessa, né? Eu saí na vantagem, porque a bomba foi primeiro para o Alexandre, e aí eu consegui achar aqui o artigo que eu precisava achar para fazer um contraponto. Porque eu não tenho certeza se entendi perfeitamente, mas aqui me parece que eu divirjo em parte dessa questão, tá? A gente está falando do artigo 29. Vou lê-lo aqui, que acho que interessa para a gente reorganizar essa ideia, tá? Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, o que eu extraio desse dispositivo, cuja eficácia foi afastada, né, pelo STF? Eu extraio o seguinte: não há uma presunção, é uma fixação presuntiva. Olha, coronavírus eu vou entender a priori, a princípio, que não é doença ocupacional, não é doença do trabalho, salvo se ficar demonstrado que o contágio se deu em função da atividade desenvolvida. Para mim, é um dispositivo, inclusive, inútil na MP. E por que eu considero inútil?
porque eu vejo total identidade com o que a gente já tem lá na Lei 8.213/91, que trata das hipóteses de doença do trabalho, doença ocupacional, lá no artigo 20. E aí a gente tem, eu tive tempo para abrir aqui, obrigada, viu, Alexandre? Aí eu tive tempo de abrir, está aqui assim, ó, na artigo 20, inciso 2, na linha D. A doença endêmica adquirida por segurado na região em que ele desenvolva as atividades não é considerada doença do trabalho, salvo comprovação de que é resultante da exposição ou contato direto pela natureza do trabalho. A mesma coisa, a mesma presunção de que não é doença laboral, exceto a demonstração, tá? Então, se o STF vier a declarar a inconstitucionalidade do artigo 29 aí da MP, ele vai ter que declarar por arrastamento também aquilo da Lei 8.213. Para mim, isso seria um ponto. Ok. Aí eu começo a convergir com o doutor Alexandre. De fato, o que é fixado aqui é uma regra para o ônus da prova, porque a presunção é contrária. Então, começa contra o trabalhador, de modo geral, está contra ele. Então, ele, autor, vai ter que demonstrar que, olha, mas nesse caso, sim. E a forma dele demonstrar vai ser exatamente através da atividade que ele desenvolvia, né? E aí a gente passa para uma segunda análise. Pela atividade desenvolvida, é uma atividade de risco diferenciado, que gera uma exposição além da exposição normal, ordinária, da sociedade como um todo? Se a resposta for sim, nós teremos a aplicação da responsabilidade objetiva com fulcro no 927, parágrafo único do Código Civil. Se a resposta for não, o risco deste trabalhador contaminado não era diferenciado, era similar, igual a de qualquer outra pessoa, aí eu tenho a responsabilidade subjetiva, né? Eu vou ter que comprovar a culpa do empregador. Minha atividade não é de risco, mas nem sequer uma máscara eu recebi, né? E por aí vai. E aí entra, me parece, na resposta trazida pelo Cairo, de um dos nossos participantes, que é essa investigação sobre quais atividades podem ser consideradas de risco diferenciado para responsabilidade objetiva. E os profissionais da linha de frente, que estão aí sem a prerrogativa do teletrabalho, né, entram exatamente nesse grupo. O que o juiz vai ter que se valer, e os profissionais como um todo? Do estado da arte em relação às estatísticas já das classificações de profissionais com maior risco, maior exposição, e não, a gente já tem muito trabalho interessante nesse sentido, inclusive um de uma faculdade do Rio de Janeiro, salvo engano, da UFRJ, com essa classificação. Isso vai nos auxiliar, né, na perquirição do tipo de responsabilidade. Então, a gente parte lá da presunção geral desfavorável, não é a doença do trabalho, é uma endemia. A diferença entre o artigo da Lei 8.213 e a pandemia é da intensidade da regionalidade. A endemia é local e a pandemia é generalizada. Mas a ideia, a ratio dessa norma é a mesma, né? Então, eu penso assim, em relação a essa matéria, parte-se da presunção contrária à vítima, ao trabalhador contagiado, né, que sofreu o contágio, mas, se a responsabilidade for objetiva, esse jogo se inverte, passa a ser da empresa a necessidade de demonstração de alguma excludente da responsabilidade, culpa exclusiva de terceiro, fato força maior, etc., né? E, na situação normal, que não é responsabilidade objetiva, o ônus continua sendo da própria vítima. É como eu, a princípio, analiso aí a questão. Se vocês me permitirem, para eu entrar um pouco nessa discussão, apesar de estar como mediador aqui, professora, eu escrevi um artigo ontem para a obra do professor Calcini, exatamente sobre isso, e exatamente eu consegui colher decisões, tanto dos regionais quanto do TST, a respeito de endemia, né, de doenças endêmicas. E por quê? Porque a própria OMS, acho que há 3 semanas atrás, declarou que a Covid-19... Nós tivemos um problema aqui de conexão, o professor saiu da sala.
Aí você vê, Alexandre, o que ele estava fazendo com a gente, botou a gente na fogueira, e saiu correndo, né? Porque ontem escreveu um artigo sobre isso, né? E saiu todo correndo, tá? De informações, tá? E agora, ó... Temos o professor de volta. Eu caí bem na hora que eu estava falando, viu, professora Amanda? Pois É praga. Só para complementar, eu estava dizendo que, de fato, a própria OMS, na semana retrasada, destacou que o Covid se tornou uma doença endêmica, né? E, em razão disso, de fato, o que o STF ocasionou ao suspender os efeitos do artigo 29 foi recobrar a normalidade de ônus de prova, né? Recobrar a normalidade de fazer a distinção entre as atividades, tanto do empregado quanto do empregador, se de risco ou não, e aí o empregador teria o ônus, né, ou que se desvencilhar do ônus, no sentido de demonstrar que tomou todas as medidas coerentes ou condizentes com a relação de trabalho e demonstrar que tomou todas as cautelas, fornecimento de álcool em gel, fornecimento de distanciamento social, ou seja, o ônus novamente voltou para o empregador, que de fato deve ser dele. E se a gente colocar só um pitaco processual nessa questão, nós ainda podemos nos valer da distribuição dinâmica do ônus da prova, né? Para que imponha sempre ao empregador esse ônus, uma vez que deixá-lo nos ombros do empregado, entendo eu, apesar de ter uma advocacia preponderantemente empresarial, entendo eu que esse ônus nas costas do empregado ele é praticamente uma prova diabólica, né, como a doutrina chama. Então, era só esse acréscimo que eu queria fazer antes de passar para o professor Bononi. Princípio da facilidade de produção do ônus da prova, né? Sim, sem a dúvida. reforma trouxe aí a mudança lá do artigo 818, se eu não me engano, sobre o ônus de prova, né, dizendo que o juiz, dependendo do caso, pode inverter o ônus de prova, dependendo da facilidade do ônus de prova. E esse caso é um caso. Quem vai ter aí a facilidade de comprovar que instruiu, que comprou os equipamentos de segurança, que comprou o álcool, que comprou a luva, o protetor, a máscara, né? Quem vai ter essa facilidade é o empregador. Professora Amanda, alguma complementação? Você viu que os dois advogados concordaram com a professora. Agora nós temos aqui uma unanimidade. Depois que eu descobri que estou falando com um especialista nesse estudo, com artigo... Não, jamais. Não, ainda não foi publicado, vai ser, mas não é nenhuma... É mais um delírio meu aí de escrever, não adianta. Maravilhoso, professor. Compartilhe conosco depois. Não, aqui, então, já que a ideia é apimentar, o grande problema também vai ser, né, eu já estou me vendo nessa situação, vai ser aquele julgamento que a gente tem que deixar para o sábado, de cabeça fresca. É a questão dos profissionais, por exemplo, da saúde, com mais de um contrato, né? E isso é muito comum. O médico que vai de um hospital para o outro, tá, responsabilidade objetiva. Mas e aí? É impossível fixar onde o contágio de fato ocorreu, o nexo, né, com o dano. Então, essa é uma discussão que tem aí atormentado, né, nos nossos grupos de estudo de reflexão, porque a saída será o quê? A responsabilidade solidária, colocar todos os empregadores, e independente de onde foi o contágio, haverá uma responsabilização, né? É um tema que tem atormentado o objeto de grande discussão e não tenho resposta, né? Ainda não tive que julgar, a resposta vai vir no dia que tiver na mão. Na verdade, talvez uma ponderação que podemos aí acrescentar para a reflexão de todos é talvez, né, a intensidade da manutenção do vínculo de emprego com a empresa A ou com a empresa B, o que pode talvez denotar. Só que o problema da Covid-19 ele é muito além disso, né? Ela pode ser, a pessoa pode ser acometida em qualquer ambiente, né? Óbvio que nós estamos falando de um ambiente, obviamente, contagioso por si só, mas são reflexões que vai caber a nós, a academia, aos estudiosos de direito, difundir isso, porque é uma temática muito complicada. Né, professor Bononi? O que o senhor acrescenta sobre isso? Sim, o problema maior da doutora Amanda será quando chegar aí os dois hospitais com a mesma quantidade de provas, não é verdade? Olha, eu cumpri completamente e eu também cumpri completamente. E aí? Aí sim, agora se um deixar um pouco a desejar,
o outro demonstrou que cumpriu completamente as normas de segurança e o outro deixar a desejar, pronto, está feito, né, o julgamento. Acredito, né? Bom, meus queridos professores, e eu tomo a liberdade de chamar aqui de colegas e até amigos desse maravilhoso ofício que é lecionar, todos que estão aqui amam o que fazem, e eu tenho certeza que especialmente vocês, que são muito queridos no dia a dia, e eu tenho a honra e o ônus de trabalhar junto com vocês, porque isso só faz com que eu tenha que cada dia mais estudar, e quanto mais eu estudo, menos eu sei, né? Essa é uma grande realidade. Então, dos temas que nós tínhamos separados para discutir com o pessoal, eu entendo que eles estão aqui esgotados. Eu vou passar a palavra para o Cairo, verificar se nós temos a contribuição de alguns alunos e de alguns ouvintes que estão nos dando a honra de participar dessa live. E depois, no final, a gente abre a palavra para todos fazerem seus agradecimentos, mas eu, de antemão, já agradeço de coração. Sou feliz e lisonjeado de tê-los comigo nessa noite. Cairo. Obrigado, professor Ricardo. Temos sim, os espectadores que estão nos assistindo estão parabenizando os senhores pela excelente aula que deram aqui nessa noite, pelo debate, pelos esclarecimentos e questionamentos. Eles estão agradecendo e estão todos satisfeitos com o debate de hoje. Temos mais duas perguntas aqui. A primeira é o seguinte: em relação ao home office, quem deverá arcar com despesas de internet e telefone caso os empregados não possuem infraestrutura necessária? Professora Amanda? Bem, há uma brecha na legislação que possibilita, lá no artigo 75D, salvo engano, que minha memória é um pouco ruim, que isso seja estipulado entre as partes, tá? É uma norma que eu considero perigosa. Eu sou também, como o professor Alexandre, fã dos princípios. Princípios não são diretrizes abstratas, princípios são normas regra também aplicáveis, né? A Lexi, de Work nos ensinam muito bem isso. Então, existe um princípio do direito do trabalho, que é da alteridade, os riscos do empreendimento cabem ao empregador. Vocês imaginem, por exemplo, a situação que também é autorizada do empregador unilateralmente transferir o empregado do home office para o trabalho presencial. Às vezes, o empregado até fez esse investimento, né, por ter sido assim pactuado, para trabalhar em casa em razão de alguma particularidade sua, pessoal, muitas vezes, ter que acompanhar algum parente de idade, algo assim, e, de repente, ele se vê tendo que mudar para o presencial unilateralmente, de um dia para o outro, né? Isso, para mim, fere frontalmente até o princípio da inalterabilidade contratual lesiva também. Estou citando isso porque, digo, um regramento sobre o teletrabalho, ele era necessário, era a atualização da legislação brasileira com o que há no mundo, mas foi muito mal feito, porque não foi bem discutido, não houve o diálogo social necessário na construção da reforma trabalhista. E com isso, gente, a insegurança é muito grande, porque gera muita possibilidade de questionamento. Então, meu modo de ver, ainda que se autorize na legislação que o empregado assuma esse ônus, isso fere a alteridade e pode ser questionado judicialmente. É uma situação do entendimento oscilante, mas que, por força desse princípio, é o entendimento que eu adotaria no caso concreto. Professor Bononi? Analisando o caso aí, que nossa ouvinte suscitou, vamos supor que ela não tenha internet e computador para trabalhar em casa. E aí ela é transferida para o home office. Como a legislação nos dá a possibilidade desta negociação, ela poderia muito bem chegar e dizer ao empregador: olha, eu tenho um exemplo assim bem facilitado, tá? Eu tenho a cadeira, eu tenho a mesa, o computador e a internet eu não tenho, então eu vou chegar para trabalhar terei, né, a cadeira e a mesa, que o empregador me dê a internet e o computador, não é? As partes podem aí decidir e ver
qual será aplicado, em qual parte será cedida os materiais. Isso pode ser em comum acordo, tá? Lógico que transferir o empregado para o home office sem qualquer base, é um ato lesivo, e aí a doutora Amanda vai aí canetar, como nós chamamos esse caso aí, né? Então, tudo será em comum acordo. Eu vejo pela boa-fé, tá? Vejo sempre pela boa-fé. Pela boa-fé, vamos tratar o seguinte: esse fato aqui, esse item eu não tenho, empregador, quer me transferir para home office? Esse item eu não tenho, o senhor vai me fornecer? Ok, eu tenho esse. Ok, combinaram em comum acordo, princípio da primazia da realidade, isso é a verdade, não está desbalanceando o contrato de trabalho? Ok, está feito. Só um arremate antes da segunda pergunta, para fechar essas colocações bem específicas dos professores. Na época de pandemia, o que eu tenho visto é o empregador virar a chave e achar que está tudo certo, mandar o empregado para home office. Não é assim que funciona, né? Teletrabalho é contrato formal, tem regras próprias, específicas. Precisa haver uma digressão pontual sobre as questões que vão impactar como ferramentas de trabalho. Então, né, respondendo essa pergunta da nossa querida ouvinte, é necessário uma digressão formal em contrato, é necessário que a empresa forneça todas as ferramentas para trabalho, tal qual ela faria no seu ambiente físico. Essa regra não mudou por causa do teletrabalho. Então, precisa ficar atento a isso. E também, especificamente, não vale tão somente colocar lá que assinou, que concorda com a questão da ergonomia. Não, a empresa precisa ter um meio hábil de adentrar ao ambiente, fiscalizar ou fornecer a cadeira necessária para aquela ergonomia. Então, os princípios não foram rasgados, a pandemia não rasgou também os princípios, e a gente precisa se atentar a essa formalidade. Teletrabalho não é bagunça, virou a chave, formaliza, é o essencial para isso. Cairo, fica à vontade. A próxima pergunta é a seguinte: no que tange ao acidente do trabalho, quais as regras para o home office? Professora Amanda, aí nós temos uma polêmica bastante interessante, né? Vamos lá. Mas, assim, as regras, gente, acidente de trabalho são as mesmas. Instituto da Responsabilidade Civil, a acumulatividade da responsabilidade social, do risco social, ou seja, responsabilidade previdenciária com a trabalhista. A questão, o grande problema desse trabalho à distância, né, fora do ambiente empresarial, a meu modo de ver, é sobretudo do ônus da prova, né? Responsabilidade objetiva no trabalho à distância, não vejo como, assim, não consigo visualizar um trabalho de risco diferenciado sendo realizado na casa da pessoa. Então, eu não consigo, de um modo prático, ter um exemplo em que seria possível a atração da responsabilidade objetiva, por conta de ser um trabalho. Se bem que, assim, isso se a gente falar do trabalho na residência, porque existe o trabalho à distância, né, outras modalidades, aí é diferente. Mas na residência, que parece no home office, que é o nosso foco aqui, risco diferenciado do quê? Então, ela vive, né, não consigo ver. Então, seria responsabilidade subjetiva, ou seja, temos que perquirir. Existe um dano? Existe um dano. Existe nexo de causalidade entre a atividade desempenhada e esse dano, né, para se atribuir a culpa ao empregador. Então, a prova desse nexo que é o grande problema. O professor Ricardo falou aí da cadeira. Vamos supor, né, que o empregado alega que estava trabalhando aqui como a gente no escritório, home office, e de repente a cadeira caiu, né, quebrou uma parte da cadeira, ele caiu e teve um dano à coluna. Como vai ser produzida essa prova, né, de que ele realmente estava nessa condição, porque quem convive na casa dele são pessoas próximas a ele. Então, testemunhas seriam, a princípio, suspensas, né, ou impedidas. Então, a questão ela vai residir a problemática, sobretudo no ônus da prova, para a comprovação dessa culpa da empresa, né, das circunstâncias do acidente,
Agora, isso eu falei em acidente típico, mas existem algumas doenças que a relação com o trabalho já são até presumidas, né? Ler-e-dó, se é um serviço que vai necessitar de muito uso de digitação, né? Ou mesmo situações que a gente pode pensar de danos psíquicos, como uma sobrecarga de trabalho, então vai se demonstrar uma sobrecarga de trabalho, um malferimento aí aos direitos de desconexão do empregado, né? O chamado também danos da personalidade, que é o dano moral, mas também o dano existencial, né? O desrespeito às pausas. Esse contexto pode indiciar, sim, o desenvolvimento de alguma doença relacionada ao trabalho. Essa prova eu acho mais fácil do que de um acidente típico quando a gente cuida do home office, né? Não sei se joguei alguma luz, mas é um campo realmente nebuloso. Professor Bononi. Sim, concordo completamente com a doutora Amanda. Vai do caso a caso, né? No caso de doenças relacionadas à tarefa exercida ali no home office, mais facilmente a gente conseguiria fazer o nexo. Mas aí acidentes de trabalho, quando não há aí nenhuma conexão entre a tarefa exercida e o acidente em si, como é que ficaríamos para comprovar isso, né? Então, concordo completamente. Eu faço uma brincadeira em aula, vou compartilhar com vocês. Eu brinco que daqui a pouco em teletrabalho vai pedir periculosidade para trabalhar ao lado do botijão de gás, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado e a análise tem que ser muito específica do caso, né? Correlacionar a atividade do empregado com a atividade do empregador, porque também o empregado, durante o teletrabalho, vai desempenhar, às vezes, atividades domésticas. É possível fazer isso. E aí, como que nós vamos separar, né, o joio do trigo, usando uma paráfrase aqui? Então, um pouco complicado. As regras se mantêm as mesmas, como a professora Amanda destacou, né? Não muda a questão. A questão é que vai ter que trazer à lume a responsabilidade subjetiva para esse caso, e não mais a objetiva, porque senão nós vamos também estar trazendo um excesso, né, de ônus, né, numa situação que não é plausível que se tenha. Cairo, alguma consideração aí? Não, apenas transmitir agora aqui para os senhores uma mensagem do professor Renato Baruffi, docente do curso de pós-graduação da EBJUR, que diz: quero só deixar um abraço a todos esses excelentes professores e colegas de trabalho, foi excelente. E deixo agora aberto aos agradecimentos dos senhores. Eu vou só fazer aqui uma conclusão e vou deixar a palavra com eles, que são merecedores muito de maiores destaques do que eu como singelo mediador. Eu vou só evocar aqui o padre Antônio Vieira, que eu gosto muito, e vou parafrasear ele para dizer para todos que estão nos ouvindo: se nós não nos convencemos de muito, né, eu espero que nós não tenhamos vos aborrecidos também. E a nossa intenção aqui foi, de fato, compartilhar um pouco daquilo que nós temos no nosso dia a dia, dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos, só que nós, professores, não somos nada sem os alunos, né? Nós precisamos das ideias de vocês, da vontade de aprender de vocês, para que nós também possamos crescer juntos nas nossas aulas, no nosso dia a dia. E eu rogo muito que vocês conheçam a EBJUR, conheçam a nossa estrutura, conheçam os nossos professores. O nosso grande diferencial é, de fato, estar olho a olho, né, frente a frente com vocês, podendo não só passar o material, a temática, mas passar a experiência, trocar ideias após a aula. É isso que nós ofertamos de diferencial. O professor Bononi, com a experiência dele fantástica na advocacia empresarial, professora Amanda, que já é considerada há muito tempo uma juíza de destaque no TRT 15, especialmente pelo trabalho excepcional desenvolvido no Sejusc. Aqui eu faço homenagens públicas à professora e à magistrada pelo trabalho, e muito me honra tê-los, de fato, junto nessa empreitada. Então, professora Amanda, eu volto a palavra para a professora para suas considerações finais, agradecimentos e, de novo, muito obrigado por ter aceito o convite. Professor Ricardo, sua generosidade comigo,
não só nesse momento, mas sempre. Eu agradeço. Não sei se sou realmente digna, mas é bom ter amigos, né? Mas, de fato, tudo que faço é com muito amor. Não tenham dúvidas disso. Eu estou com muita saudade de todos, desse ambiente presencial acadêmico, mas nós passaremos esse momento, em breve voltaremos, né, a nos ver e a crescer. Eu digo que as pessoas às vezes perguntam, nossa, Amanda, como que você consegue fazer tanta coisa, né? Eu falo assim, olha, eu dou um jeito, porque eu penso que eu consigo ser um pouquinho melhor juíza por ser professora, e talvez vice-versa também, né? Porque aí as experiências se complementam. Eu tenho muito medo de emburrecer, né? De ficar ali no vai e vem só do fórum, aquele arroz com feijão, e o ambiente acadêmico, ele nos impulsiona ao pensar, né? Os alunos, essa convivência, essa troca, porque ainda mais em pós-graduação, todos já têm ali uma bagagem para essa troca, é muito rico. Então, eu espero uma oportunidade de estar com quem nos ouviu aqui hoje, em breve, nessa escola que muito me honra. Quanto a esse momento tão delicado, esse contexto, algumas coisas positivas vão ficar, né? O Alexandre falou aí das telepresenciais, eu também penso que é um ponto que veio para ficar, mas, sobretudo, gente, o fortalecimento do direito do trabalho, que andava sendo tão atacado, né? Da justiça do trabalho, tão atacada e tão essencial. Historicamente, nós sabemos disso. Então, estamos fazendo, dentro do possível, né, uma limonada com esse limão. A Justiça do Trabalho não parou também nem um dia. Invistam, porque o direito do trabalho ele é exatamente atacado porque ele faz o seu papel social, né, que é levar a justiça social e equilíbrio a essa sociedade. É isso que a gente quer, porque não existe pobreza, existe pouca justiça social, né, falta de distribuição de riqueza. Então, com isso, eu encerro, agradeço a oportunidade da escola. Alexandre, um prazer também dividir com você esse debate, tá? E professor Ricardo, por fim, o Juliano, todos da escola, toda a equipe administrativa, minha gratidão. Professor Bononi, só antes de passar para você, eu queria agradecer ao professor Renato Baruffi, colega nosso de escola e que tanto, né, nos honra. Eu brinco com ele que ele é um menino prodígio. Ele é um grande profissional, um grande professor e também nos honra muito tê-lo junto conosco nessa empreitada. Professor, por favor, tenha a palavra. Gostaria de agradecer novamente a EBJUR, né, o Juliano, o pessoal da escola, o Cairo. Muito obrigado, Cairo, por estar aqui conosco até o fim, né, durante essa semana jurídica toda aí, ouvindo, né, e aí aprendendo também como eu aprendi hoje, né? Como eu aprendi com a doutora Amanda, como eu aprendi com o Ricardo, e espero sempre assim continuar aprendendo. Essas reuniões, quando a gente estuda para alguma coisa, estuda para aula, estuda para passar alguma coisa, a gente se ensina primeiro, né? A gente pega e traz o ensinamento para nós mesmos primeiro. Então, isso é importantíssimo para mim. Isso é gratificante, principalmente quando eu estou perto de pessoas excepcionais aí como vocês todos. Muito obrigado. Renato, um abraço. Renato está junto comigo lá no ProOrdem, divide turma da UAB comigo, um excepcional, um professor fora de série. Um abraço, doutor Renato. E a vocês todos, muito obrigado por ter ficado aqui conosco até agora e ter dividido essas experiências aqui com a gente. Obrigado, doutor Ricardo. Obrigado a vocês, eu encerro aqui a nossa participação e só reforço que a única coisa que ninguém nunca vai tolher de nós todos são os estudos, os aprendizados. Nunca a cultura, o conhecimento é demais. Por isso, investir numa pós-graduação, investir num curso de pós-graduação em Direito do Trabalho, ainda mais agora que ele voltou muito em moda ou em voga, como nós destacamos no começo da nossa frase, é a oportunidade que todos nós precisamos para crescermos juntos e difundir o direito do trabalho tão necessário, né, para a segurança não só jurídica, mas social. Um abraço a todos. Cairo, fica à vontade para encerrar os trabalhos. Em nome de todos os espectadores aqui da nossa noite, eu gostaria de parabenizá-los mais uma vez por esse excelente debate. Eu, como apresentador aqui também, como espectador, estou aprendendo muito, minha bagagem vai aumentar muito aqui no final dessa semana jurídica. E agora eu gostaria também de agradecer, em nome da equipe da EBJUR,
pela participação dos senhores, dos professores Amanda Barbosa, Alexandre Bononi e Ricardo Monazzi, e da audiência que nós tivemos aqui nessa noite. A nossa semana jurídica, ela continua amanhã. Nós vamos receber o professor da EBJUR, Rodrigo Teles, que é especialista em direito previdenciário, para falar sobre a concessão de BPC-LOAS pós-Covid-19, que tem muitas mudanças importantes acontecendo aí no cenário. Então não fique de fora. Siga aí nossas redes sociais para você não perder nenhuma novidade e desejo a todos um excelente final de noite. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.